Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um ano de seminário. Agora, né, vamos estudar o ano do Velho Testamento. Nós estamos aqui com os nossos amigos, o irmão Davi Libânio, que cuida aí do seminário da região ali de Campinas. Nós temos agora aqui também conosco o irmão Leonel Fernandes, que é de Curitiba, ele cuida do seminário da região de Curitiba. Então, todos os professores de todas essas regiões, sejam todos bem-vindos. Nós estamos muito animados para mais esse ano, estar com vocês e poder ajudar de alguma forma através desses vídeos de sugestões de ensino do seminário. Lembrando, professores, né, dia 19, inicia as aulas do seminário e a importância das matrículas. Lembrando que é importante todos os jovens realizarem a matrícula, tanto os que estão iniciando quanto aqueles que já estão no seminário. Então, conversem com os pais dos jovens, peçam ajuda para os líderes, para que cada jovem possa realizar a matrícula do seminário e eles terem a oportunidade, os pais estarem cientes da importância desse programa tão inspirado. Então, agora eu vou passar o tempo ao Davi Libânio, que vai falar um pouquinho sobre quinta-feira, né, como é dia 19, sai dia 19 e 20. Então, o Libânio vai falar um pouquinho sobre quinta-feira e o irmão Leonel vai falar um pouquinho sobre sexta. Passar o tempo, então, para o irmão Libânio. Libânio é com você. Obrigado, Adam. Prazer estar com você, com o Leonel também. Professores, que alegria! Mais um ano letivo. Estamos juntos para a gente poder estudar o Velho Testamento. Professores, eu sei que às vezes dá aquele friozinho na barriga. Poxa, mas o Velho Testamento, como é que são as aulas, né? A gente acostumou com doutrina e convênios, né? O Novo Testamento. A gente pode ter a certeza que em cada aula a gente vai poder encontrar o Salvador Jesus Cristo. Então, vocês estão participando dos treinamentos, né? E cada um na sua região. Tenho certeza que nesses treinamentos a nossa visão está expandindo e alguns professores novos que estão entrando, né? Fica tranquilo. Os requisitos para dar aula no seminário, né? Tem professor que fala: Nossa, faz 20 anos que eu não tenho contato com o seminário. O requisito de 20 anos atrás era você amar os jovens, amar as escrituras. Então, da mesma forma hoje, amando os jovens e amando as escrituras, o Salvador está tudo certo. Então, a gente está aqui com o calendário de aulas mostrando que no dia 19 de fevereiro a gente começa com as aulas pós quarta-feira de carnaval. Alguns jovens vão estar voltando de acampamento, de FSY. E a minha sugestão é na quinta-feira, né, no primeiro dia de aulas, é fazer uma festa, professores. É preparar algo muito especial. Talvez o bispo comprar umas esfirras, chamar os missionários. Alguns professores chamam até os pais. Não existe uma regra específica, mas é algo assim para a gente começar com o pontapé inicial desse ano, para que os jovens eles já possam ter uma visão. Olhando o calendário, a gente pode ver essa mescla, né, de aulas de preparação para a vida, aulas do Vem Segue-me, tem algumas aulas especiais, domínio doutrinário e assim por diante. Mas é importante que os jovens eles entendam quais são essas aulas. Vocês podem até compartilhar com eles o calendário para que eles possam entender: opa, hoje é aula de domínio doutrinário. Na terça-feira eu vou ter aula das escrituras, do bloco de Vem Segue-me, assim por diante. É importante que o jovem ele entenda essas diferenças e essas sequências de aula, né? Então a gente vai começar, professores, na quinta-feira com uma aula de preparação para a vida, que é a aula 206, estudar as mensagens dos servos do Senhor. Então é interessante, professores, sempre quando você clicar ali no calendário, já é o hiperlink, ele já abre a aula específica, né? Volta um pouquinho para você ter uma visão geral. Então, quando a gente volta um pouquinho, a gente vai ver esse tópico em ensinamentos dos líderes da igreja. Ele dá um panorama geral de todas as aulas com relação a esse tópico. Essa aula aqui de preparação da conferência, a gente vai ter mais ela para frente. Finalzinho de março ali, um pouquinho antes da conferência geral, né?
mas a gente descendo a gente encontra essa aula, estudar as mensagens dos servos do Senhor. Então, justamente o propósito é ensinar ela no início do ano letivo para apresentar aos alunos a importância do estudo das mensagens e líderes da igreja, né? Então, como preparação, peça aos alunos que pensem em algumas bênçãos que receberam ao estudar as mensagens recentes dos líderes da igreja. Então, esse conceito de aula invertida é importante para que os jovens já possam ir pensando que bênçãos eles têm recebido. Às vezes a gente pensa no nosso exemplo de bênçãos que a gente tem já recebeu de ter obedecido à voz do profeta, mas às vezes eles acham, falam, poxa, mas ele é adulto, né? Mas os jovens também, claro, você pode colocar ali no grupo, mas pedindo de forma pessoal funciona melhor. E eles podem trazer essas experiências. E é importante que durante a aula a gente dê oportunidade para eles. Não adianta fazer esse pedido, né, para eles sem a gente dar o tempo necessário para eles poderem compartilhar. Tem um discurso muito bom também do presidente Nelson como preparação para que os jovens eles possam já ir sabendo do que vai ser tratado, né? Então, a gente já falou um pouquinho do propósito, né? Para que eles possam ter esse testemunho de o quanto seguros eles vão estar ao ouvir as palavras dos profetas, né? Então tem uma pequena atividade aqui que os jovens eles vão colocar se isso é verdadeiro para eles, né? Eles vão olhar ali para ver o comportamento deles, se eu assisto à conferência geral e se eu leio e estudo os discursos após a conferência geral, se isso é verdadeiro ou não. Então é importante que eles olhem para dentro deles e de repente façam os ajustes ali durante a aula desse compromisso de poder estudar as palavras dos profetas. Tem uma citação muito boa aqui do presidente Nelson. E depois tem duas perguntas aqui de debate para criar essa situação deles pensarem quais são os obstáculos, o que pode ser difícil para os jovens de estudar os discursos da Conferência Geral, sabendo que o profeta ele pede, né? Olha, estamos terminando a Conferência Geral, a gente agora vai ter 6 meses até a próxima e estudem, né, todos os discursos, né? Então vai ser a oportunidade de os alunos poderem colocar ali quais são os obstáculos, o que impede, quais são as dificuldades que eles têm. E essa lista depois vai ser estudada novamente no fim da aula, né? Então, aí a gente vai para a parte doutrinária, né? Deles entenderem o quão é importante ouvir as palavras dos profetas. Então tem um bloco de escritura lá em Ezequiel, onde Ezequiel, que também tinha sido capturado pela Babilônia, ele recebeu a mensagem de que ele ia ser o profeta e que ele, como um atalaia em cima da torre, ele ia guiar o povo e trazer as instruções do Senhor. Então, professores, algo que eu percebo que é legal, muitos professores pegam algumas palavras, algumas situações ali da aula, e para exemplificar a doutrina, eles colocam. Então, por exemplo, a palavra atalaia, muitos jovens não sabem o que significa. Então, só uma sugestão, de repente você pode fazer uma pilha ali de cadeiras e coloca um jovem sentado ali em cima. Não durante toda a aula, né? Cuidado, claro, para ele não cair e tudo mais. Mas ele ali em cima, pergunta para ele qual que é a diferença de você aí em cima com aqui. Faz algumas perguntas para que os jovens possam entender. E deixa ele ali uns 5 minutos da aula para que ele possa compartilhar. Fala, poxa, daqui eu tenho uma visão maior, eu consigo ver talvez algumas coisas que aí embaixo não vê. E dessa forma vocês podem fazer o link com a palavra atalaia, que é o que o profeta ele faz, né? Ele, como um oráculo do Senhor, ele está antevendo e está ajudando a gente a não cair nas armadilhas, né?
E com essas escrituras de orientação ali para Ezequiel, ele vai orientar qual é o papel dele como profeta. Então, essa atividade aqui, algumas que vocês podem escolher. Claro, não vai dar tempo. Não se preocupem em dar todo o conteúdo. Foquem em uma atividade e vai com ela até o fim. Como, por exemplo, essa declaração de princípio. Ao escolhermos ouvir as palavras do Senhor dadas por seus servos, Ele vai, e aí vocês vão poder, os jovens vão poder acrescentar. E tem um vídeo muito bom aqui, e com uma declaração poderosa aqui do presidente Nelson, que ele fala quais são as designações do profeta, né? Principalmente está aqui em azulzinho, que é ele testificar do Salvador Jesus Cristo. E eles apontam o caminho à medida que seguimos no angustiante labirinto de nossa experiência mortal. Eu fiz aqui na IA, professores, às vezes a gente não tem essa habilidade, eu não tenho muita habilidade com IA, mas meu filho tem. Mas essa aqui eu fiz sozinho, não precisa nem ter o chat GPT pago, mas eu fiz essa imagem aqui, onde mostra justamente essa outra palavra que o presidente Nelson usa, labirinto, que os jovens têm hoje em dia, né? São várias oportunidades, várias escolhas que eles podem fazer, e o profeta ele está ali para guiar através da sua palavra, através da orientação que ele recebe do Senhor para nos guiar. E tem essa escritura de crônicas muito boa. Então, assim, é só como uma sugestão, caso vocês queiram utilizar. Eu vou colocar, Adam, será que dá para colocar essa imagem no YouTube? Ali, talvez nos comentários? Eu acho que sim. Eu vou tentar colocar lá pra gente. Legal, legal. Então aqui está o presidente Oaks, né? O jovem com algumas dúvidas, né? Missão, amizade, escolhas de carreira, relacionamentos e como que seguindo o profeta nós vamos prosperar. A prosperidade não só na parte espiritual, mas em nossas carreiras, nossos relacionamentos e assim por diante. E voltando para cá, professores, então essa citação aqui do presidente Nelson é muito poderosa. Ele faz algumas promessas aqui específicas de quando a gente ouve o profeta, né? Além de nos guiar no labirinto, algumas promessas ali poderosas. Então depois vocês podem criar um debate para que eles escolham qual é a bênção que eles gostariam de atingir. Qual é a bênção que eles gostariam de ter para a vida deles. E aí, para a gente poder terminar, professores, algumas atividades aqui de incentivar o aprendizado são muito boas, de como que os jovens eles podem incorporar. Então, existe você criar um plano de estudo das palavras dos profetas usando a Biblioteca do Evangelho. Praticamente todos os nossos jovens têm celular, têm o aplicativo Biblioteca do Evangelho, mas às vezes está subutilizado. Então tem alguns planos de estudo muito bons aqui que eles podem colocar ali, de ouvir um discurso da Conferência Geral, por exemplo, da última, toda semana. Tem a citação do dia aqui, que ela é muito boa também, que ele pode colocar ali como uma notificação. E também, acho que muitos de vocês assistiram o último devocional, né, do presidente Oaks, que foi agora recente. Talvez nem todos os jovens nossos ouviram, né? Então, para que a aula torne mais relevante, de repente a gente pode ver quais os desafios que os jovens têm hoje em dia e qual dos quatro formas, né? O profeta ele deu 4 formas de nós nos aproximarmos de Jesus Cristo, né? Eu pensei na quarta, que é ser paciente. Como que nos desafios que os jovens têm hoje em dia, ser paciente pode abençoar a vida deles?
Então, dessa forma a gente vai colocar os ensinamentos mais recentes do nosso profeta como uma solução para os desafios que os jovens têm hoje em dia, tá? Então, é só algumas ideias que vocês podem ter, conhecendo melhor seus jovens, vocês podem adaptar aí na sua aula de quinta-feira, tá bom? Então, era algumas dicas aí para a aula de quinta. Poxa, obrigado, Libânio. Ótimas sugestões aí para nós. E agora eu vou passar o tempo aqui para o irmão Leonel. Leonel, fica à vontade aí. Obrigado, Adam, obrigado, Libânio, por aquilo que falou, e muito obrigado a cada professor novo que foi chamado e outros professores, né? Sabemos que vocês foram chamados por Deus, por alguém que tem autoridade. Então, do modo geral, da aula é super fácil, né? O mais difícil para cada um de nós é manter uma vida digna e limpa para representar a imagem que a gente carrega. E é isso que nós desejamos para cada um de vocês. O manual tem diversas sugestões maravilhosas. Sigam as instruções do que o próprio manual já traz, né? E cada um de nós tem esse compromisso com o Salvador de manter uma vida em harmonia com a mensagem que nós carregamos e que nós transmitimos, né? Então, a minha aula vai ser a aula de sexta-feira e como o Libânio já estava compartilhando conosco, eu gostaria de dar uma outra sugestão aqui no próprio calendário, né? Essa parte daqui, que está aqui, é a parte de preparação do aluno. Se você clicar aqui em cima, ele já vai te levar direto para a parte de preparação do próprio aluno, tá? Na vez da gente ter que voltar, caso você queira, só clica aqui nessa parte. Essa aqui é a designação do professor e essa é a designação do aluno. Neste caso, a preparação do aluno é compartilhe com os alunos o título do discurso do presidente Nelson, Juventude da Promessa, que é a nossa aula que nós vamos ter hoje. Incentive-os a ler, assistir e ouvir todo o discurso, né, ou parte do discurso antes da aula. Convide-os a se prepararem com o coração e espírito de oração, para que o Espírito Santo ensine ao estudarem as mensagens do servo de Cristo. Então, esta aula que nós vamos ter aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Esta aula 208 aqui que nós vamos ter, tá bom? Ela é um exemplo das outras aulas que nós vamos ter na última sexta-feira de cada mês, que vocês, professores, escolhem. Então, a aula 207, que meu mouse está passando em cima, é a aula que você pode escolher, e essa aqui é um exemplo de como fazer esta aula. Então, esta aula é um exemplo de todas as aulas que nós vamos estudar, e ela está a cada sexta-feira, na última sexta-feira de cada mês, ok? Então, essa é a nossa aula que vamos ter com os nossos jovens, e o objetivo desta aula é ajudar, esta lição pode ajudar os alunos a agir de acordo com os convites do presidente Nelson. Se nós clicarmos em cima desse discurso, ele vai nos levar diretamente para o discurso do presidente Nelson. Mas a primeira coisa, antes de compartilhar o discurso com os jovens, né, na aula, o que eu faria é exemplificar a primeira pergunta que ele traz aqui embaixo. Ele estava logado na minha conta aqui, mas saiu, tá? Mas a última pergunta é: qual você acha que é a coisa mais importante que está acontecendo na face da Terra? Tá? Então, os alunos, você poderia começar com esta pergunta, incentivando os alunos a pensarem sobre isso. Depois eu compartilharia algumas coisas do discurso do presidente, do presidente Nelson. Eu vou tentar entrar na conta aqui, porque estava tudo marcadinho, mas eu acho que não vou conseguir, porque está sendo gravado. E quando está sendo gravado, é mais difícil a gente conseguir. Vamos ver se a Isso gente acontece consegue. mesmo, é normal, viu? Tá entrando aqui, deslogou. Ó, mas parece que vai, não vai. Eu não sei qual é o PIN, tá bom? Então vamos inventar aqui, porque senão eu vou ter que sair e entrar de novo, tá? E acredito que não dá para a gente fazer isso. Deixa eu tirar daqui. Espera um pouquinho. Agora não está ainda nada. Espera só um pouquinho.
consegui logar aqui, né? Então, se a gente entrar no próprio discurso do presidente Nelson, tem diversos princípios que nós podemos utilizar em nossa aula. O discurso é muito rico em coisas que nós podemos fazer, tá? Lembrando também uma coisa importante, que toda vez que você for dar essa aula aqui, aula 207, ele vai te levar para um modelo de aula, que é onde é que eu estou entrando agora. Esse é o modelo de se ensinar as lições dos profetas de Deus, tá? Então, nessa aula, no modelo, ele dá algumas sugestões. Eu gostaria também de falar sobre essas sugestões, talvez sejam úteis para nós que vamos utilizar o discurso como uma grande base de tudo aquilo que a gente vai ensinar. Para preparar uma lição sobre o discurso, primeiro estude o discurso que você planeja ensinar e identifique quais verdades são as mais importantes para os seus alunos entenderem e aplicarem. Então, vai ter diversas verdades lá. E a gente vai falar sobre algumas delas agora em nossas sugestões. Mas a ideia é: pense na sua classe, nas necessidades de seus alunos. Não existe nenhuma classe igual em todo o Brasil. Todas são diferentes, diversas necessidades diferentes, né? E algumas decisões que vocês precisam fazer ao ponderarem, estudando esse discurso são: preste muita atenção aos sussurros do espírito, não naquilo que você gostou. Tem muita coisa que você vai gostar em todos os discursos que nós vamos ensinar durante este ano, mas preste atenção. Você conhece as necessidades de sua sala. Boa informação gera boa revelação. Então, conhecer os seus alunos é imprescindível, ok? Estude os sussurros do Espírito, escute os sussurros do Espírito, tenha em mente a intenção do autor inspirado, do presidente Nelson, né, neste caso, e da Sister Nelson. Procure verdades de conversão que ajudarão a aprofundar a conversão em Cristo e em seu Evangelho, e considere as necessidades e as habilidades de seus alunos atuais. Em seguida, você pode escolher ideias desse modelo, tá? Então, a gente vai falar sobre diversas ideias, ou usar suas próprias ideias, que você acha que ajudariam seus alunos a identificar e aplicar as verdades que você selecionou no discurso. Você pode optar por usar uma ideia de cada sessão deste modelo. Então, eles dão diversos modelos. O primeiro modelo é modelo de iniciar a aula. E aí ele dá diversas sugestões. Uma delas é usar objetos e imagens. Eu utilizaria, e já vou falar para vocês como eu utilizaria. O discurso, ele começa com a Sister Wendy Nelson, falando que recentemente ela passou num bosque, ela viu essas árvores todas assim, todas para cima, né? E depois ela encontrou esta árvore. E ela falou assim: normalmente eu me sinto assim. E olha só a declaração que ela utiliza. Meus queridos irmãos e irmãs, precisamos parar de nos comparar com outras pessoas. Precisamos deixar de lado a opinião errada que temos a respeito de nós mesmos e dos outros. Então, ela diz que nós temos uma opinião errada de nós, que somos totalmente como aquele tronco daquela árvore, e a respeito dos outros, que são totalmente retinhos, né? Ela continua dizendo: a verdade é que não somos tão irremediavelmente falhos quanto pensamos, e as outras pessoas não são tão perfeitas quanto parecem. Então, tem essa sugestão aqui com uma gravura que você poderia começar a sua aula exemplificando esse princípio de nos compararmos. Ela fala sobre a importância do estudo do livro de Mórmon e ela fala sobre saber quem nós somos, ok? Depois o presidente Nelson, ele começa falando a respeito do maior trabalho da Terra, tá? Que é a coligação de Israel, e ele dá, tá? Ele dá 4 coisas importantes que nós podemos fazer, que também já estão separadas aqui na sua aula, lá no finalzinho da sua aula, estão aqui separadas essas 4 coisas, né? Tá aqui, ó. Vamos ver se é isso mesmo, se eu não me enganei, né? Posso ter me enganado. Bom, mas estão aqui as 4 coisas para que nós possamos coligar Israel, as 4 sugestões que ele dá no discurso, também você tem elas separadas ali.
tá? Então, basicamente, nós podemos analisar o discurso e ver como nós podemos implementar nesta aula, tá bom? Porque basicamente o presidente Nelson aqui, ele começa com aquela pergunta e todo o discurso dele, toda a sugestão da aula, perdão, ela está em cima da coligação de Israel. Outros recursos que nós podemos utilizar estão neste modelo de aula, tá bom? Conte a história, tem diversas histórias lá no próprio discurso, faça a pergunta tema, se tem alguma situação relevante que você encontrou, pode buscar fazer uma autoavaliação, tá? Então, em cada uma destas coisas, tá? Que ele falou, ó, você pode optar por usar uma ideia em cada sessão. Na sessão Métodos de iniciar a aula, você pode escolher uma dessas sessões aqui, Métodos de estudar a mensagem, também ele ensina aqui bastantes coisas, principalmente encontrar Jesus Cristo, encontrar respostas para as nossas preocupações. Você pode pegar uma citação do discurso e pode também colocar para que eles possam encontrar respostas para suas preocupações, e tem outras sugestões aqui também. Método para aprofundar seu entendimento. Ele dá diversos métodos aqui também. Concentre-se em Cristo, faça uma dramatização, ensine uns aos outros, prepare um próprio discurso seu, ok? Em cima do discurso do presidente Nelson, pode registrar seus pensamentos e ensinamentos. Então, tem diversas sugestões que ele dá. A própria aula aqui, sugestões da aula também, ele te dá uma sugestão de uma atividade. Deixa eu só achar aqui ela. Já andei tanto para frente para trás, né? Que eu vou esquecendo aonde está aqui. Que são isso aqui, ó. Reflita sobre pensamentos ou sussurros do Espírito Santo que vierem à mente e ao coração ao estudar os convites do presidente Nelson. Essa é uma sugestão que você pode dar para o jovem. Em espiritualização, pense em qual convite você sente que o Senhor gostaria que você aceitasse e seguisse para alistar a coligação de Israel. Talvez você se sinta inspirado a agir de acordo com mais de um convite. Escreva em seu diário de estudos. Você também pode escrever como agir de acordo com esse convite. Como agir de acordo com esse convite pode te aproximar do Salvador Jesus Cristo. Então, essas são as minhas sugestões, amados professores, para esta aula, que é uma aula, basicamente, que vai ajudar você a entender as outras aulas, como vão funcionar as aulas 207, mas ela já é um modelo, tá bom? E nós pegamos a aula modelo e também pegamos a aula 207 no próprio calendário, que dá diversas sugestões, como você pode fazer a própria sugestão da aula que é a 208, como você pode também incrementar outras sugestões que você pode implementar em sua sala de aula. Esse discurso é maravilhoso. É um discurso para a gente reler ele a cada ano, que tem tanta coisa para cada um de nós, né? Como adultos e não só para os jovens. Nós precisamos estar atentos e participar dessa coligação, e a parte da Sister Wendy é tão importante, né? Muitas vezes até nós nos comparamos com outros, né? Nossa, aquele professor dá uma aula tão boa. Não se preocupe com isso. Ele não é tão irremediavelmente perfeito ou tão bom professor quanto a gente pensa, e talvez a gente também não é aquele professor tão ruim quanto a gente pensa que é. O Senhor chamou você e com certeza Ele vai inspirá-lo naquilo que você precisa fazer. Lembra que o Senhor não chama aqueles que estão preparados, mas Ele capacita aqueles que foram chamados ou escolhidos. Você foi chamado e o Senhor vai te capacitar. Até nesse devocional que o Libânio falou, o presidente Oaks fala a respeito disso, né? Do manto e de como ele sentiu o manto cair sobre ele. Espero que todos nós que somos novos professores aqui sintamos esse manto, o manto do ensino. Tudo aquilo que a gente faz, a melhor coisa e a mais importante é guiar os filhos de Deus. E vocês foram chamados para isso.
Um abraço a todos vocês. Estou passando aqui para o irmão Talma novamente. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Leonel. Poxa, muito obrigado pelas as sugestões que você passou para nós, para os professores. E aí, professores, animados? Animados para presenciar alguns milagres na vida dos jovens e na vida de vocês também, né? Servindo esse chamado maravilhoso professor do seminário. Então, essas são nossas sugestões para essa semana. Esperamos que vocês tenham uma excelente semana de carnaval, aonde quer que vocês estejam, e o início das aulas do seminário. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.